Boa noite, pessoal. Aqui é o canal do povo que o povo gosta. Do Madrugão, MZA e Lucas. É isso aí, pessoal. É nóis, tá, pessoal? Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? Que é muito importante. E deixa teus comentários, beleza, pessoal? E é nóis. Pessoal, não esquece de ver a modificação do sininho, tá bom, pessoal? E também os negócios lá, tá bom, pessoal? A playlist, tá? O que você acha mais melhor aí? A playlist e os vídeos, tá bom? Eu recomendo vocês ir para a playlist do canal, tá? A playlist do canal é mais fácil porque tá tudo detalhadinho lá, tá tudo bonitinho e todo organizadinho. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês. Vamos para as histórias completa aqui. Cada uma tem sua história, né, pessoal? Cada história é uma história aqui no canal. Vamos contar todas as histórias aqui, tá bom? História de terror completa, pessoal. Cada história vai ter uma história diferente, tá bom, pessoal? Uma história diferente da outra, tá bom? Vamos fazer um tipo de uma história mais grande aqui, tá bom? De tudo, tá bom, pessoal? É isso aí. O nome do canal é a história que o povo gosta, do Madrugão MZA. É nóis. A história que o povo gosta. A história de hoje é drama, suspense e terror. É isso aí, pessoal. Vamos começar a história de hoje. A história de hoje, todas as histórias, tá bom, pessoal? Aqui vai ser todas as histórias completas, tá bom? Aqui. Boa noite pra vocês. E vamos lá pra história. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Eu havia vivido 17 longos e dolorosos anos com a minha mãe. Ela era muito rígida e sempre teve o costume de me espancar por qualquer motivo que fosse. Naquele dia, já devia ter passado da meia-noite quando ouvi batidas na porta. Como minha mãe já havia ido dormir, eu me levantei e fui atender. Para minha surpresa, havia uma garotinha. Ela tinha aparência um pouco estranha. Era loira, com bochechas pálidas e pupilas negras. Fazia muito frio e eu então a coloquei para dentro de casa sem pensar duas vezes. Só vim me perguntar depois o que ela estava fazendo ali. Pensei em ligar para a polícia, pensei em acordar a minha mãe, mas ela logo foi se deitando no sofá. Então eu me limitei a pegar um cobertor e cobri-la. Sem muito mais o que fazer, eu me aproximei e perguntei o seu nome. Qual é o seu nome, meu bem? Um longo silêncio se fez enquanto ela me encarava. E eu confesso que acabei me sentindo bastante desconfortável. Ela então me respondeu em uma voz suave. Lacey Morgan. Eu sorri
balançando a cabeça suavemente. Pode ficar essa noite aqui, tudo bem, Lacey? Ela então tratou de dormir sem dizer mais nada. Sem entender direito o que estava acontecendo, fui dormir no meu quarto. Pela manhã, fui recebido com a chaleira na cabeça. Dei um grito de dor e logo ouvi minha mãe aos berros. Que merda é aquela, hein? Por que meu sofá está todo sujo? Fui até a sala e vi que onde a garotinha havia ido dormir, agora era só uma mancha de sujeira. Eu assumi a responsabilidade e, em troca, recebi um poderoso tapa em meu rosto. Em seguida, algumas paneladas nas minhas costas. Naquele mesmo dia, eu fui para a escola com a marca dos dedos de minha mãe marcados na minha face. E lá eu ouvi uma notícia que me gelou a espinha. Haviam encontrado uma Lacey Morgan morta ontem à noite. Ao voltar para casa, liguei no noticiário e veio a reportagem. Lacey Morgan, 6 anos de idade, havia sido encontrada morta ontem no quintal de sua própria casa por volta das 9 horas da noite. A principal suspeita era sua mãe, que estava foragida. A mulher já havia sido denunciada diversas vezes por maus tratos contra Lacey. E então, a foto da garotinha apareceu na tela. Ao contrário dos olhos negros, ela tinha lindos olhos azuis. E ao contrário das bochechas pálidas, eram bochechas bem rosadinhas. Aquilo tudo confundiu a minha cabeça. Como ela apareceu à meia-noite na porta da minha casa, se havia sido encontrada morta às 9. Acabei indo dormir mais cedo para evitar mais um ataque de fúria da minha mãe. E no meio da noite, acordei com dedos gelados, tocando as feridas nas minhas bochechas. Nunca mais! Lacey sussurrou para mim antes de desaparecer. Fiquei estático e minutos depois ouvi minha mãe gritar do seu quarto. Corri desesperadamente e quase desmaiei quando vi. Minha mãe se contorcia na cama enquanto Lacey fincava seus dentes na barriga e arrancava grandes pedaços de carne. O sangue da minha mãe se espalhava pela cama e pingava pelo chão. Eu não aguentei ver aquela cena e acabei desmaiando. Acordei no dia seguinte deitado sobre minha cama. Fui até o quarto da minha mãe e ele estava vazio. Nada da minha mãe, nada de sangue, nada de pedaços de carne, somente o quarto vazio com a cama perfeitamente arrumada. Eu nunca mais vi minha mãe e confesso que nunca senti sua falta. Mais de 15 anos se passaram e eu me formei, me casei e tive uma filha, a qual
deu o nome de Lacey. Porém, cerca de um mês atrás, um casal com filhos se mudou para nossa vizinhança. Percebi que as crianças andam sempre com machucados nos braços, pernas e pescoços. Hoje à noite, fiquei sem sono e então fui até a janela para tomar um ar. Quando olhei para o quintal dos vizinhos, vi uma garotinha andando descalça até a porta da frente. Ela virou brevemente a cabeça em minha direção e então eu pude ler seus lábios dizendo: nunca mais. Nos anos 90, um estranho caso estampou como manchete: Mais um relato, pessoal, assustador e terror, pessoal. Aqui no canal que o povo gosta. É isso aí, pessoal. E vamos lá para mais um relato completo, pessoal. E vou só avisando, quando terminar, só vou avisando, tá bom, pessoal? É isso aí. A capa de um jornal. Na região do rio Araguaia, no Mato Grosso, um pescador chamado José se preparava para mais um dia de pescaria. Ele entrou em seu modesto barco e saiu rio adentro. Passada algumas horas, dizem que a mata ficou em silêncio. Os pássaros se calaram. Parecia que pressentiam alguma coisa. José viu uma movimentação na água. Não pensando duas vezes, pegou sua rede e a atirou no rio. No entanto, foi surpreendido por uma enorme sucuri. Uma de tamanho muito maior do que uma sucuri comum. Contam que era um verdadeiro monstro. Ele gritou por socorro, mas a cobra gigante se enrolou rapidamente em seu corpo, triturando seus ossos e o derrubando na água. 3 pescadores que estavam por perto ouviram seus gritos. Quando chegaram, a cobra estava enrolada em volta do corpo de José, que foi arrastado para dentro das águas escuras do rio. Os homens remaram até o barco do pescador e lá pegaram sua espingarda. A cobra havia desaparecido, restando somente um silêncio mórbido e um pressentimento assombroso. Passou-se um longo tempo sem que nada acontecesse. Os homens disseram que tinham uma pequena esperança de encontrar José com vida. De repente, um enorme barulho e novamente surge a enorme sucuri tentando abocanhar um dos homens. Ele não pensou duas vezes e com um disparo certeiro acertou a cabeça do bicho, que caiu morto sobre a embarcação. Ao puxarem a enorme cobra para o barco, perceberam um volume em sua barriga
e ao chegarem às margens do rio, a abriram com facão. E foi então que se surpreenderam. Dentro da cobra jazia o corpo esmagado e triturado do pescador José. O cadáver da cobra morta foi jogado no rio e o corpo de José foi levado até a cidade de Barra da Garça, onde foi enterrado. No entanto, o que intrigou os moradores ribeirinhos é que, apesar da cobra ter levado um tiro e ter sido aberta pelos pescadores, outros ataques voltaram a acontecer, até que finalmente as pessoas começaram a evitar aquela região. Então, se por acaso você viajar até o Pantanal e notar que se afastou demais dos povoados, é melhor tomar cuidado. Me diz uma coisa, onde é que você... Macha. Meu nome é Macha e tenho 16 anos. Eu moro em uma pequena cidade na Rússia. Recentemente, eu e meus amigos descobrimos um sinal de internet chamado Wi-Fi grátis. Resolvi testar só para ver se funcionava. Apareceu a frase em letras grandes e vermelhas: bem-vindo. Antes de mais nada, precisamos apenas de algumas informações básicas. 4 imagens apareceram na minha tela. Uma de um trem, uma de uma bicicleta, uma de um ônibus e uma de um carro. Ao lado, a frase: qual meio de transporte você usa para ir à escola? Eu saio a pé mesmo, então aleatoriamente cliquei no trem. Um simples obrigado apareceu na tela e do nada eu já podia acessar todos os sites que eu quisesse na melhor qualidade de sinal possível. Eu fiquei muito feliz por funcionar e fiquei a noite inteira na internet. No dia seguinte, enquanto eu tomava café, apareceu no noticiário que um dos trens de nossa cidade havia sofrido um acidente e diversas pessoas haviam morrido. De início eu fiquei chocada, mas não associei aquilo com Wi-Fi grátis. Pensei que fora apenas uma terrível coincidência. Um pouco mais tarde, novamente, eu fui usar o Wi-Fi grátis e uma nova frase apareceu: em que tipo de casa você mora? Ao lado, 4 imagens: um prédio de apartamentos, uma enorme mansão com um grande jardim, uma casa comum e uma casa na praia. Naturalmente, eu moro em uma casa comum, mas só por precaução eu escolhi o prédio. E então, rapidamente, pude acessar a internet de novo. No dia seguinte, pela manhã,
apareceu no noticiário. Um grande prédio no centro da cidade havia pegado fogo. Diversos feridos e muitos mortos. Meu coração congelou. Teria esses acidentes alguma conexão com o tal Wi-Fi grátis? Não. Aquilo definitivamente não era possível. Só podia ser coisa da minha cabeça. Mas eu precisava ter certeza. Naquela noite, eu acessei novamente a rede Wi-Fi grátis e não acreditei no que eu vi. Haviam 4 imagens. Uma do meu pai, outra da minha mãe, uma do meu irmão e outra minha. E ao lado, a frase: qual destes é seu membro da família favorito? Se você tem algum... Já vimos um sósia. Você já ouviu? Certamente, você já ouviu falar que todos nós possuímos um sósia. Ou seja, uma pessoa idêntica a você em algum lugar do mundo. Agora, já imaginou ter uma cópia idêntica se passando por você e enganando outras pessoas? Isso existe e se chama Doppelganger. Imagine a seguinte situação: você está andando pela rua e encontra um velho amigo que não vê há muito tempo. Você o cumprimenta, mas ele simplesmente te olha e passa direto. Quando você chega em casa, você pega o celular e manda uma mensagem perguntando o porquê aquilo ocorreu. E para sua surpresa, ele diz que nem saiu para a rua durante aquele dia e que mora a centenas de quilômetros da onde você diz ter o visto. Seria uma alucinação? Não. Segundo esta lenda, existe um ser que tem o dom de clonar uma pessoa e imitá-la nos mínimos detalhes. Esse ser é chamado de Doppelganger. Este nome se originou da fusão das palavras alemãs Doppel, que significa duplo ou cópia, e Ganger, que significa algo como vagante. Algumas pessoas dizem que essa criatura, apesar da aparência idêntica, tem os hábitos completamente opostos à da pessoa original. Se a pessoa é destra, a cópia é canhota. Se a pessoa gosta de animais, a cópia os odeia. E assim por diante. Já algumas outras pessoas afirmam que o Doppelganger é puramente a versão maligna de alguém. Dizem que sempre que um deles é visto por um amigo ou algum parente, é presságio
de que algo muito ruim está para acontecer. Agora, se você se deparar com sua própria cópia, existe um alto risco de você morrer em breve. Um dos casos mais famosos conhecidos foi o da Rainha Elizabeth I, última da linhagem dos Tudor a governar a Inglaterra, de 1558 a 1603. A Rainha Elizabeth era uma monarca carismática, sensata e experiente. O tipo de pessoa que não se espera que se meta com o paranormal. Mesmo assim, ela alega ter visto sua doppelganger deitada, imóvel em sua cama, como um cadáver, como se estivesse exposto para uma visitação. A experiência foi absolutamente assustadora, principalmente porque a crença é que aquilo significaria a sua morte. Foi estudado que aquilo pudesse ser considerado produto da mente de uma governanta velha, idosa e estressada. Porém, Elizabeth I realmente acabou falecendo pouco tempo depois. Um outro caso muito famoso foi o de George Tryon, vice-almirante. Ele estava no dia 22 de junho de 1893 no comando de 2 colunas de navios. Ele então ordenou que ambas colunas se voltassem uma na direção da outra, o que acabou se revelando algo fatal. Os navios se chocaram e o navio em que ele estava afundou como uma pedra, o levando junto com outros 357 homens. Suas últimas palavras teriam sido: "A culpa é toda minha." Ao mesmo tempo em que isso ocorria, a esposa de Tryon estava dando uma festa aos amigos em sua casa em Londres. E para surpresa dos convidados, Tryon apareceu na festa, descendo solenemente as escadas, atravessando a sala, abrindo a porta e indo embora. Segundo contam, ele estava vestido com o mesmo uniforme naval. Esses foram somente 2 exemplos de caso de doppelgangers. Ao longo da história, existem centenas de outros casos e relatos sobre esse estranho fenômeno. Mas, e você? O que faria se topasse de frente com sua própria cópia? Esta semana eu me mudei para uma casa nova. A casa em si é adorável. Possui 2 andares, 3 quartos, 2 banheiros, um quintal cercado e uma cozinha grande. A árvore no jardim da frente é alta e forte. Faz um bom trabalho bloqueando as janelas da sala para a rua. A pressão da água é fabulosa. Os armários são grandes e os pisos são laminados e novos. O único problema que eu tive até agora é que os meus vizinhos
são bem barulhentos. Nossas casas são conectadas de um lado, então nós dividimos as paredes da sala de estar, do quarto e da cozinha. Durante todo o dia, eu posso ouvi-los mexendo em sua cozinha, assistindo filmes no último volume, falando e seu filho pequeno chorando. É um pequeno esforço, mas nada com o que eu não possa conviver, eu suponho. Agora é que chega a coisa que realmente me preocupou. Tudo começou quando eu estava no chuveiro esta manhã. Eu normalmente gosto de ouvir música enquanto tomo banho, mas hoje eu decidi que preferia apenas desfrutar do silêncio. A atividade foi bastante tranquila, até que, enquanto eu estava no meio da lavagem do meu cabelo, eu ouvi meus vizinhos falando do outro lado da parede. Eu não conseguia entender. Não dava para saber o que estavam dizendo. Aquilo pareceu estranho para mim. Parecia que eles estavam murmurando, sussurrando e ocasionalmente rindo bem baixinho. Aquilo era estranho. Eu não conseguia entender como eu podia ouvir se eles estavam evidentemente falando numa voz tão baixa. Eu pensei que eles deveriam estar de pé, absurdamente, perto do lado dele da parede. Só assim era possível que o som fosse tão audível no meio do meu banho. Eu não pensei muito nesse incidente, até que eu estava saindo para o trabalho 1 hora mais tarde. Enquanto eu começava a abrir a porta do carro, eu me virei de volta para casa, sentindo como se tivesse esquecido algo. Quando eu olhei para cima na direção da janela do meu quarto, eu percebi que a casa do vizinho compartilha todos os cômodos, menos o meu banheiro. Encostado na parede do meu banheiro, fica o meu guarda-roupa. Se você quer alcançar Certa vez, um velho fazendeiro da região de Barra Velha enriqueceu de forma estrondosa, se tornando um dos homens mais ricos daquela região. Mas foi só após sua morte trágica que um boato começou a circular. Contam que muitos anos antes de sua morte, aquele fazendeiro teria feito um pacto com o diabo. O homem havia contraído uma enorme dívida e já não sabia o que fazer. E então, contam que o tinhoso,
apareceu em uma certa noite de quaresma. O demônio lhe ofereceu ajuda e lhe entregou um ovo, lhe dizendo que colocasse debaixo de seu braço esquerdo e que fosse até uma encruzilhada à meia-noite. E o fazendeiro assim o fez. Quando retornou para casa, colocou o ovo debaixo da cama e dormiu. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar e a velha fazenda começou repentinamente a prosperar. O homem ficou muito feliz, mas ele queria mais. Passado 40 dias, o ovo que estava debaixo da cama chocou e uma criatura pavorosa emergiu. Media cerca de 15 centímetros, tinha pequenos chifres pontiagudos e uma cauda fina, e o seu corpo, quando tocado, era mole, quase como se não tivesse ossos. O fazendeiro sabia que aquilo era a fonte da sua súbita sorte, e então tratou de enfiá-lo dentro de uma garrafa e o escondeu. Os anos foram passando e a fortuna do fazendeiro só aumentou. Alguns empregados que trabalhavam para ele juram que chegaram a ver a tal criatura engarrafada, até que cerca de 10 anos depois, o demônio parece ter cobrado seu preço. O incêndio repentino dentro da casa acabou queimando o fazendeiro vivo. Os que estiveram lá contam que ouviram os gritos de socorro vindos de dentro das chamas, como se alguma força invisível estivesse segurando o homem para que seu corpo fosse completamente carbonizado pelo fogo. A garrafa com o diabinho jamais foi encontrada. Dizem que acabou queimando junto com o restante da casa. Outras pessoas afirmam que o diabo provavelmente a levou consigo. No entanto, o que todos concordam é que o fazendeiro ficou sem sua fortuna, sem sua vida e também sem a sua alma. Este relato foi enviado por uma inscrita no meu Instagram e ele é simplesmente assustador. Ela conta que mora em uma cidade pequena, Oeiras, no estado do Piauí. Há 5 anos atrás, o homem trabalhava com um serviço
de mototáxi. Em um certo dia, já tarde da noite, ele recebeu a ligação de uma mulher. Ela precisava ir até um lugar conhecido como Soizão. Este lugar ficava no final da cidade, em um pequeno bairro, com poucas pessoas, típico do interior. Porém, lá havia uma enorme ladeira, completamente escura e sem qualquer tipo de iluminação. Nessa cidade existem 2 cemitérios. O mais antigo é popularmente conhecido como Cemitério Velho, e foi nesse lugar que ele foi buscar. No meio do trajeto, as pessoas que os viam relataram atitudes estranhas daquela mulher. Dizem eles que ela ficava virando a cabeça constantemente, mostrava a língua para todas as pessoas que via na rua. Mesmo assim, o homem continuou o trajeto sem questionar, mas ao chegar na grande e escura ladeira, o homem se deu conta que a mulher simplesmente havia desaparecido. Ele se desesperou. Aquilo era definitivamente impossível. Ele enlouqueceu e tempos depois acabou falecendo. Mas todos que os viram passando naquela noite se lembram bem daquela mulher e das coisas estranhas que ela estava fazendo. O Biratã Carlos de Jesus Chaves era um dos mais conhecidos bandidos do Rio de Janeiro. No ano de 1974, ele era conhecido por praticar roubos a comércios e a pedestres nos bairros da Zona Sul carioca. Seu jeito era sempre violento e assustava a todos. Porém, em uma certa tarde, após um assalto, ele roubou um carro para lhe auxiliar na fuga. Este carro era um Opala preto. O dono do carro chamou a polícia e então se deu início uma perseguição. Após alguns quilômetros de fuga, ele acabou entrando no túnel Rebouças e lá bateu contra o carro de uma família. Tanto ele quanto os membros da família que estavam no carro morreram na hora.
Mas o que mais intriga os moradores daquela região é o mais perturbador. Contam os antigos que tempos depois, um Opala preto com vidros escuros começou a circular pela região, perseguindo carros que entravam naquele túnel e atropelando pedestres que passavam desavisados por alguma rua. A polícia jamais conseguiu qualquer pista deste veículo e até hoje não se sabe quem dirigia aquele carro, se era uma pessoa viva ou morta. Todos somos múltiplos. Conheça o Almagá, um ecossistema com múltiplas opções para sua vida. O bairro que mais se desenvolve em São Paulo, em uma localização que reúne múltiplas oportunidades. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Antes de tudo, você deve saber que a lenda da Bloody Mary, conhecida também como Maria Sangrenta, é diferente da lenda urbana da loira do banheiro. A Bloody Mary é uma lenda de origem americana, enquanto a loira do banheiro é uma lenda brasileira. No entanto, esta eu vou trazer em uma outra oportunidade. A lenda da Bloody Mary é baseada na antiga história da bruxa Mary Ward. Muitas pessoas já acreditavam que Mary era uma bruxa simplesmente porque ela morava no meio da floresta em uma cabana extremamente pequena. Os moradores tinham medo de se aproximar de sua casa. Achavam que ela podia lhe lançar uma praga ou amaldiçoá-los. Até que algumas meninas começaram a desaparecer da aldeia. As pessoas procuravam por toda parte, mas não conseguiam as encontrar. Alguns mais corajosos foram até a cabana de Mary. Procuraram pelas meninas e por mais que Mary negasse saber de qualquer coisa sobre as garotas, os moradores desconfiavam. A aparência idosa de Mary havia mudado drasticamente. Ela estava parecendo muito mais jovem e muito mais bonita. A essa altura, os olhos... Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. continuavam suspeitando, mas nada podiam fazer. Até que em uma certa noite, quando todos dormiam,
a filha de um dos aldeões, que morava próximo ao moinho, se levantou da cama em um transe. Ela começou a andar em direção à porta. Porém, sua mãe ainda não havia ido dormir, pois sofria com uma forte dor de dente. Ela observou sua filha e a gritou, mas a menina parecia não escutar. Ela então chamou seu marido. O homem veio correndo e começou a seguir sua filha. Ambos gritavam seu nome, mas era em vão. Era como se fosse guiada por uma força invisível. Com a ajuda de alguns vizinhos, o homem a seguiu até o bosque, de onde vinha uma pequena luz. Mas, ao se aproximarem, a viram. Mary Ward estava em pé em uma clareira, ao lado de um enorme carvalho. Ela segurava uma vela em uma das mãos e uma pequena vara na outra. Ela apontava a vara para a casa ao lado do moinho, e a filha do homem caminhava em direção à varinha. Ao finalmente descobrirem o que Mary era, os aldeões a perseguiram. Ela tentou escapar, mas não conseguiu. Mary foi apanhada. Setembro do Brasil. Brincada com socos e chutes. Depois foi amarrada a uma estaca e uma fogueira foi acesa. Enquanto estava queimando, ela lançou uma maldição sobre os aldeões e disse que o dia em que ousassem dizer seu nome diante de um espelho, seu espírito retornaria para exigir a sua vingança. Infelizmente para os aldeões, quando eles foram à casa de Mary, encontraram o que estavam procurando: fileiras e fileiras de sepulturas não identificadas. Parecia que ela estava usando o sangue das garotas para se tornar mais jovem. Entretanto, ainda nos dias de hoje, a lenda da Bloody Mary permanece. Dizem que se você chamar 3 vezes por seu nome diante de um espelho, ela irá aparecer. Roubará sua alma, rasgará seu corpo e lhe deixará queimar, assim como foi deixada pelos aldeões. A Baba e o Palhaço. Brenda chegou exatamente às 10 da noite na casa onde iria cuidar de 2 crianças de 4 e 5 anos, enquanto seus pais iriam a um jantar de negócios em uma cidade vizinha. Depois de dar as explicações a ela, o casal saiu da casa
deixando Brenda com as crianças que já haviam ido deitar-se. Algum tempo depois, ela escutou um choro no andar de cima, onde ficava o quarto das crianças, e foi lá ver o que havia acontecido. Chegando lá, encontrou as duas meninas chorando muito. "O que foi?" perguntou ela. "Eu não gosto de palhaços", disse uma delas, estendendo a mão para um canto do quarto. Brenda levou um susto ao ver um boneco de palhaço do tamanho de uma pessoa adulta. Ela teve um calafrio, pois aquele boneco realmente era muito assustador. Pensou consigo, por que os pais deixariam um boneco tão feio no quarto das meninas? Ela sentou e cantou canções para as duas, até elas voltarem a dormir. Depois disso, voltou para o primeiro andar da casa e foi assistir televisão. Um estouro, acompanhado do choro das meninas, minutos depois, alertou Brenda novamente. Ela correu até o quarto das meninas, que choravam como antes. "Vocês têm que voltar a dormir. Ainda estão com medo do palhaço?" disse Brenda. "Ele estourou um balão para nos assustar", respondeu a criança. Brenda olhou para o chão e viu um balão estourado. Uma agulhada no estômago a deixou preocupada. Ela olhou para o palhaço mais uma vez e pensou: "Parece que ele está em uma posição diferente da que eu coloquei da primeira vez." Ela também ficou com medo e disse para as meninas que iria pedir para os pais virem embora. Desceu as escadas e pegou o telefone. Mas não havia linha. Foi até a sua bolsa, pegou o celular e digitou o número deixado pelos pais das crianças. A mãe atendeu. "Alô? Aqui é a Brenda. Estou ligando porque as meninas estão com muito medo. Eu queria saber se eu posso tirar ou cobrir aquele boneco de palhaço gigante lá no quarto delas." "Como assim?" "Nós não temos nenhum boneco de palhaço em casa", respondeu a mulher. A única coisa que a mãe das crianças escutou foi um grito e o telefone caindo no chão. O casal voltou para casa imediatamente e quando chegaram, encontraram as duas crianças e a babá mortas. Todas tinham seus rostos pintados de palhaço e um balão vermelho amarrado no braço. Esta é mais uma história que o povo conta. Saduci era um belo príncipe, conhecido por sua bravura e por sua força. O homem viajava por uma rodovia já à tarde da noite. Ele então
resolveu parar em frente ao hotel. Na recepção, ele perguntou à atendente se havia algum quarto disponível para ele. Ela respondeu que havia apenas um, porém, este quarto estava ao lado de um quarto assombrado. O homem aceitou, dizendo que não acreditava em assombrações. A atendente então o advertiu. Ele não poderia tentar abrir ou olhar pelo buraco da fechadura daquele quarto. O homem concordou. Já dentro do seu quarto, o homem pegou rapidamente no sono. Entretanto, acordou no meio da noite. Curioso, ele foi até o quarto ao lado e olhou pelo buraco da fechadura. O que viu era somente uma cor vermelha muito intensa. Ele pensou consigo mesmo. Alguém deveria ter colocado uma toalha sobre a fechadura. Com sua curiosidade morta, ele voltou até o seu quarto e dormiu. No dia seguinte, ele foi até a recepção e quando já ia indo embora, a atendente lhe perguntou: "Como foi a noite, senhor? Foi agradável?" Ele respondeu: "Sim, mas a propósito, eu olhei pelo buraco da fechadura e confesso que eu não vi nada demais. Você pode me contar a história desse quarto?" A atendente respirou fundo. "Bem, há um tempo atrás, uma jovem garota acabou morrendo lá. Seu crime nunca foi solucionado. Desde então, alguns hóspedes dizem que a veem passeando pelo quarto. E então nós resolvemos trancá-la. Tudo o que sabemos sobre ela é que ela tinha os olhos extremamente vermelhos." Para começo de conversa, você nunca deve ir para a casa de uma pessoa que conheceu pela internet no primeiro encontro. Existem histórias demais por aí de pessoas que fizeram isso e acabaram desaparecidas ou mortas. Eu sabia disso, é claro, mas achei que se desse o endereço de onde estava indo para minha amiga Karen e também estivesse carregando spray de pimenta na bolsa, eu estaria preparada. Eu comecei a conversar com Martin no Tinder 3 meses antes de decidirmos nos encontrar pessoalmente. Eu havia acabado de sair de um relacionamento bastante conturbado, então eu estava ansiosa para seguir adiante. Usando a versão Tinder Plus, esperava encontrar alguém fora da cidade. Martin foi o primeiro cara com quem eu combinei. Ele era recém-divorciado, adorava cozinhar e tinha 3 cachorros. Ele tinha várias piadinhas em sua descrição que me fizeram rir de verdade. E para ser honesta, fiquei feliz de ver um perfil que não era igual aos outros 500 perfis da plataforma. Vocês gostam de tomar café e fazer caminhadas, correto? Quem não gosta? Todas as fotos de Martin tinham alguns retoques óbvios de Photoshop, mas as minhas também tinham. Ele usava um chapéu em todas elas, o que dava para imaginar que ele estava ficando careca, mas eu não me importava com isso. Ele me mandou uma mensagem assim que combinamos, e o papo foi bom desde o começo. Começamos a conversar pelo telefone todas as noites. Seu tom de voz tinha uma entonação meio infantil que eu curtia. Era um bobão. Conversávamos longamente sobre nossas vidas. E então, o primeiro mau sinal apareceu.
Estávamos falando sobre empregos antigos. Eu já fui médico, policial, bombeiro, astronauta. O que você pensar eu já fui. Ele me disse. Eu ri. Nossa, você é demais. Não, eu tô falando sério. Sério? Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso? Mas é verdade absoluta. Achei que ele estava apenas brincando comigo. Não podia esperar que eu realmente acreditasse naquilo. Deixei para lá, achando ser uma piada idiota que eu não entendia muito bem, e fomos para outro assunto. Ainda assim, algo no fundo da minha mente ficava alerta. Olhando agora, fui completamente idiota de me encontrar com ele. Mas, para falar a verdade, estava desesperada. Alguns dias depois, decidi que era hora de nos conhecermos pessoalmente. Ele me convidou para jantar na sua casa e eu aceitei. Depois de mandar o endereço para minhas amigas, embarquei para a viagem de 2 horas em direção à Vila do Amor. Achei que o nome era palhaçada. Vila do Amor? Sério? Entretanto, coloquei o endereço no meu Google Maps e esse lugar realmente existia. Passei as 2 horas seguintes tentando acalmar o nervosismo enquanto dirigia para lá. Achei que o melhor jeito de lidar com minha ansiedade era indo lá e acabando logo com isso. Enquanto me aproximava da Vila do Amor, meu rádio começou a falhar e não havia mais sinal de celular. Mas pelo menos meu Google Maps já tinha feito e salvado a rota. Então continuava me guiando. Era estranho não conseguir sinal ali, levando em consideração o quão ajeitadinha era a cidade Vila do Amor. Casarões, jardins bem cuidados, sem lixo nas ruas. Talvez Martin não estivesse mentindo sobre suas milhares de carreiras. Afinal de contas, devia ser cheio da grana. Quando cheguei na rua de Martin, comecei a entrar em pânico. Observei a área até encontrar sua residência. Era uma casa bem grande, em tons de verde claro. Parecia algo saído de um filme. Eu respirei bem fundo e peguei meu celular para mandar uma mensagem para Martin, avisando que eu havia chegado. Falha no envio. Ótimo. Então eu saí do carro. O sol estava claro e todas as cores pastéis da vizinhança não estavam ajudando. Então coloquei meus óculos escuros enquanto me aproximava da casa. Apertei a campainha e ouvi badaladas soarem lá de dentro. A porta se abriu e meu coração parou. Cameron! Olá! Como vai? Afinal de contas, Martin não retocava suas fotos. Ele tinha uma pele perfeita. Eu não conseguia ver um poro sequer. Sua cabeça redonda quase brilhava de tão lisa. E não estava ficando careca. Ele já era completamente careca. O sol refletido em sua cabeça poderia ter me cegado caso eu não estivesse usando óculos escuros. Ele usava uma camiseta polo, rosa bebê e calças jeans azul claras. Não era um estilo que eu particularmente gostava, mas ele deve ter me achado parecida com uma prostituta. Vida que segue. Estou ótima, Martin. E você? Nunca estive melhor. Martin tinha um sorriso enorme e brilhante no seu rosto. Entre. Soltei o ar dos pulmões lentamente e entrei em sua casa. Era decorada perfeitamente. Tons pastéis por todos os cantos.
o que parecia ser o tema da cidade. Era estranho, mas não estava lá para argumentar contra a gente rica. Por que não senta no sofá? O jantar está quase pronto. Me sentei no sofá, tirei meus óculos e chequei meu celular. Ainda estava sem sinal. Vocês não têm área de cobertura muito boa por aqui, né? Não, fica sempre sumindo. Ele gritou da cozinha. Isso não fazia sentido. Nós tínhamos conversado pelo telefone várias vezes e as ligações nunca haviam caído ou sequer falhado. Mas não é como se eu pudesse culpá-lo por isso. Ele não controlava o sinal do telefone, não é? Fiquei tamborilando os dedos na tela do celular enquanto esperava a Martin voltar. Então, como foi a viagem? Martin se sentou em uma cadeira ao meu lado. Foi boa, eu estava escutando algumas músicas que eu não escutava há algum tempo. Então passou rápido. Olhamos um para o outro e sorrimos. Comecei a examinar seu rosto mais de perto. Eu não havia notado antes, enquanto usava os óculos escuros. Mas tinha algo estranho. Percebi que ele estava me encarando enquanto eu examinava. Então comecei a falar. Os seus cachorros, onde estão? Estão aqui no quintal. Não queria que ficassem pulando em você. Ele deu uma risadinha. Mas eu não me importo, eu amo animais. Novamente, olhamos um para o outro e sorrimos. Quanto mais eu olhava para ele, mais ficava com a sensação de que tinha algo errado. Algo em seu rosto. Definitivamente era estranho. Mas eu não conseguia definir o que era. Quase parecia ser feito de plástico. Eu devia estar encarando por tempo demais, pois Martin acabou quebrando o silêncio. Tudo certo? Sim, eu só... Um plim alto ecoou pela casa. Dei um pulo levando um susto. É o jantar. Vou colocar os pratos na mesa e já volto. Martin se levantou e voltou para a cozinha. Comecei a examinar a sala de estar, absorvendo os detalhes. Um relógio de pêndulo, uma mesa de centro, luminárias, vasos e plantas. Notei que não havia uma TV. Algo que não daria muito certo se nossa relação se desenvolvesse. Olhei para a parede e vi uma foto de Martin pendurada. Ele vestia um uniforme policial. Havia uma verdade em sua piadinha então. Martin voltou e me encarou. O jantar está servido. Eu segui até a sala de jantar, onde ele havia arrumado a mesa com pratos, cada um de uma extremidade da mesa. No centro da mesa havia uma travessa de prata com uma tampa. Sentamos cada um de um lado e Martin colocou um babador em seu pescoço. Eu não conseguia parar de olhar para o seu rosto. Tinha algo realmente estranho ali. No começo eu me sentia grosseira por encarar, mas eventualmente eu já nem ligava mais. Havia algo de errado. Algo que eu nunca havia visto antes. Ele parecia um boneco, um robô, algo não orgânico. Martin esticou o braço até a travessa e colocou a mão na alça. Olhou para mim e sorriu. Bon appétit. Levantou a tampa e meus olhos se arregalaram. Bifes, ervilhas,
milho, batata, pizza, frango, hambúrguer, cachorro-quente, macarrão, maçãs, bananas, alface, tomate, sorvetes, bolos e biscoitos. Tudo feito de plástico. Versões em miniaturas, aquelas encontradas em kits de culinárias de brinquedo. Eu comecei a rir. Martin começou a colocar os brinquedos em seu prato e eu não conseguia parar de rir. Martin também começou a gargalhar, uma risada muito mais agressiva que a minha. Sua risada era alta e dura. Enquanto seu riso crescia, o meu diminuía. E fiquei lá sentada, sem expressão no meu rosto. A gargalhar, uma risada muito mais agressiva que a minha. Sua risada era alta e dura. Enquanto seu riso crescia, o meu diminuía. E fiquei lá sentada, sem expressão no meu rosto. Mesmo com a risada histérica, não havia lágrimas em seus olhos. Ele parecia um gif curto de alguém forçando uma risada, apenas repetindo a mesma expressão cômica de novo e de novo. Finalmente, depois de alguns minutos desconfortáveis para mim, seu riso cessou. Essa foi ótima. Falou usando uma faca e garfo de brinquedo. Esse cara é um psicopata do caralho. Eu precisava ir embora. Onde é o banheiro? Eu perguntei. Eu devia ter saído correndo pela porta. Última porta do corredor. Apontou para uma posição genérica. Sua mão era estranha quando ele a colocava em uma certa posição. Parecia que ficava daquele jeito por tempo demais. Pedi licença e fui para o banheiro. Era um banheiro pequeno, decorado em tons pastéis, assim como o resto da casa. Eu não conseguia evitar. Vomitei no vaso. Era tudo estranho demais para mim. Depois de várias gorfadas, levantei a cabeça e tentei puxar a descarga. Não funcionava. Foda-se. Eu falei baixinho. Fechei a tampa e fui até a pia para lavar as mãos. Tentei abrir a torneira, mas não girava. Que lugar bizarro do caralho. Falei em minha respiração rápida. Olhei para o espelho e fiquei em choque. Não havia reflexo. Era feito de plástico. Abri a porta do banheiro e voltei pelo corredor, me afogando em um mar de ansiedade. Sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Olhei para as fotos nas paredes e meu coração gelou. Eram todas as fotos de Martin, de bombeiro, de médico, de astronauta, de professor, de corredor de carro de corrida, de ator, chefe de cozinha, engraxate e até vestido com a porra de uma faixa presidencial. O cara era doido pra caralho. Comecei a ir em direção à porta da frente, mas vi Martin de pé, perto de mim, um sorriso enorme em seu rosto.
Um sorriso maior do que é fisicamente possível de se dar. Tudo certo? Marge perguntou com os dentes cerrados. Estava diferente de antes. Ou eu estava alucinando, ou ele estava mudando diante dos meus olhos. Suas sobrancelhas estavam mais grossas, quase como se fossem pintadas. Seus olhos pareciam suavizados, como se o brilho e detalhes houvessem desaparecido. Não respondi. Me virei e fui para o outro lado. Fui até o final do corredor, onde havia visto uma porta de vidro. E era vidro de verdade. Abri e saí sem pensar para o quintal. No chão haviam 3 cachorros. 3 cachorros de plástico. Minha respiração ficou ofegante. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu só queria ir para casa. Olhei em volta, procurando um jeito de sair de lá. Não tinha saída. Me virei de novo para a porta de vidro e Martin estava lá parado. Tudo certo, Cameron? Ele ainda estava sorrindo. Sua pele plástica brilhava como se estivesse coberta de óleo. Eu gostaria de ir embora, eu falei com uma expressão de dor. Martin deu um passo em direção à grama. Tudo certo? Eu não estou me sentindo muito bem, eu quero ir para casa. Martin continuou se aproximando. Alarmes pareciam soar na minha cabeça. Peguei o spray de pimenta na bolsa e estiquei em sua direção. Quando continuou a se aproximar, lancei um jato em seu rosto. Mas isso não parou. Ele continuava a andar na minha direção. Seu rosto mudou para a expressão de raiva. Seu sorriso parecia literalmente estar apenas de cabeça para baixo. Colocou a mão no meu ombro e eu gritei dando um soco na sua cara com toda a força que eu tinha. A cabeça de Martin caiu. Não caiu simplesmente. Caiu como um pop. Um barulho alto e curto, como se estivesse desencaixado da pressão. Havia um buraco abaixo de sua cabeça e no corpo um pino longo onde devia estar o pescoço. Berrei bastante. Seu corpo vagava cegamente procurando a cabeça. O tempo de pensar tinha acabado. Corri de volta para casa, direto para a porta. Enquanto saía, pude jurar ouvir os 3 cachorros latindo. Peguei minhas chaves dentro da bolsa e entrei no carro o mais rápido possível. Tentei usar o GPS para sair de lá, mas não conseguia o sinal 3G. Vaguei com o carro procurando a ajuda de alguém ou placas enquanto chorava. Não havia ninguém nas ruas. Finalmente, encontrei um posto de gasolina e corri para dentro da lojinha, esperando encontrar por algum funcionário. Limpei as lágrimas e entrei na loja de conveniência. Era bem pequena, menor do que qualquer lojinha que eu já havia visto na vida. Procurei por um caixa ou por um cliente, mas não tinha ninguém. Enquanto olhava ao redor, vi itens normalmente encontrados em qualquer posto de gasolina. Salgadinhos, doces, refrigerantes, cigarros, comidas congeladas. Todos eram apenas adesivos. Toda a prateleira e toda a parede era coberta de adesivos para parecer com aqueles produtos. Novamente, saí correndo de lá.
Eu não ligava mais. Saí dirigindo feito capeta, fugindo da cruz. Na contramão, por cima de jardins, eu não ligava. Só queria sair daquela maldita vila do amor. Não havia uma alma viva nas ruas. Finalmente reconheci uma estrada e segui por lá. Vários minutos depois, consegui sair da cidade para a rodovia. Estava em alta velocidade, saindo e voltando para minha pista. Era difícil ver entre as lágrimas contínuas. Segui assim por muito tempo, até me acalmar e consegui estacionar no acostamento. Peguei meu celular esperando conseguir sinal e finalmente a barrinha estava cheia. Haviam 47 mensagens de textos e 52 ligações perdidas de Karen. Falou que estava prestes a ligar para a polícia. Ela havia escrito algo que fez meu estômago se revirar. O endereço era falso. Como assim falso? Eu respondi na mensagem. Não podia ser. Eu tinha colocado no Google Maps e havia me mandado diretamente até Marte, até a Vila do Amor. Não podia ser falso. Coloquei o endereço novamente no Google Maps para conferir o que eu já tinha certeza, mas para minha surpresa não havia resultados. Meu coração acelerou enquanto eu recebia aquela novidade. Todas as evidências da existência daquele lugar haviam sumido. Não podia ser real. Eu não entendi o que tinha acabado de acontecer comigo. Nada parecia real. Um cara falso e uma cidade falsa. A experiência mais aterrorizante da minha vida, e eu não tinha nenhuma prova de que realmente tinha acontecido. Pensei em voltar para tirar fotos do lugar, para ter uma prova de que não era loucura, mas a ideia de me forçar a reviver aquele pesadelo me deu vontade de vomitar. Fechei os olhos e respirei fundo. Acima de tudo, estava feliz por voltar para casa, para um lugar onde as coisas fazem sentido. Não sei quanto tempo fiquei parado de olhos fechados, com as mãos no volante, até que meu celular vibrou no meu colo. Desbloqueei a tela, esperando ser uma mensagem de Karen. Mensagem de Marte. Eu só queria te avisar. Conta a história que um jovem casal estava de casamento marcado. Ele, um caminhoneiro de nome Jordão, e ela, uma linda moça chamada Susana, que cantava no coral da igreja. O rapaz teria que fazer uma viagem para pagar a celebração da tão esperada união. Na volta, ele então se juntaria com a sua amada. Ela
muito alegre, não falava em outra coisa. Suas manhãs nunca foram tão lindas. Milhares de planos passavam por aquela pequena cabecinha. Teria sua casinha, seus filhos, ficaria à janela sorridente quando seu príncipe encantado voltasse da estrada. Então, a data daquele dia finalmente chegou, mas ele não se sabia por qual motivo não havia conseguido retornar. Ela, esperançosa de frente ao espelho, via as horas se passarem. Aos poucos, essa esperança mudou para incerteza. Todos queriam ajudar com palavras, gestos, mas nada nem ninguém poderiam fazer. Susana correu para as margens da estrada que passava por sua cidade e se pôs a esperar. Seus pais imploravam para ela ir para casa, mas a pobre jovem enfrentaria dias de desespero por aquele homem que ela tanto amava. Em uma daquelas tardes, uma chuva fria causou a Suzane uma pneumonia que ceifou sua vida. A jovem não realizou seu sonho e seu amado nunca voltou. Porém, ainda hoje, o caminhoneiro que passa por essa cidade em uma tarde chuvosa pode se surpreender com uma terrível visão. Às margens da via pode-se ver o vulto de uma pequena moça que ainda espera pelo seu amado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um canal da história que o povo gosta, do Madrugão MZA. E Lucas no final. Não precisa colocar Lucas, tá, pessoal? É só o modo de falar, tá? Isso aí é só o canal mesmo normal, tá bom? Tá bom? É a história que o povo gosta do Madrugão MZA. Pronto, acabou. Eu coloco no final assim Lucas porque é o parceiro aí do canal. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado por assistir essas histórias de hoje, pessoal. Eu vou trazer mais histórias sobre esses contos, né, pessoal? Lendas verdadeiras e verdade da lenda de terror urbanas aqui nessa noite, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado que vocês escutaram essa transmissão aqui nessa noite no canal da história que o povo gosta, do Madrugão MZA. É isso aí. E Lucas, né? É isso aí, pessoal. Pessoal, muito obrigado por tudo. Sempre eu agradeço vocês, sempre, porque em primeiro lugar é vocês, tá? Sempre.
tá? Pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E deixa os teus comentários, tá bom, pessoal? Que os teus comentários é muito importante aqui no canal, tá bom? E também não esquece de ativar o sininho. Sempre tô lembrando vocês, não esquece de ativar o sininho, tá? Que vocês vão ver vídeo primeiramente aqui no canal. Tá? Que vai chegar até vocês, tá bom, pessoal? E também a playlist, não esquece da playlist para vocês assistir todinho os vídeos na playlist. Você escolhe o que vocês quiser, tá? Na playlist direto a reto, porque tá tudo organizadinho lá na playlist, tá? Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, pessoal. Eu agradeço sempre vocês, tá bom? Aqui é o canal que é a história que o povo gosta do Madrugão MZA. Sem corte e sem edição. Aqui, na história que o povo gosta. É isso aí, pessoal. E fui. Agora eu vou pra minha sepultura. Lá pros quintos dos infernos. Vamos comigo, pessoal. Boa noite. E fui.